Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, gratidão infinita pela presença de todos vocês aqui no nosso Sementes do Evangelho. Que Jesus os ilumine e os abençoe infinitamente. E vamos iniciar a nossa prece, então, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus e ao amado Mestre Jesus, também a toda a espiritualidade amiga, pedindo a eles que nos envolvam e nos fortaleçam. Mestre amado Jesus, aqui estamos unidos em consciências e corações, para buscarmos a luz e entendimento dos seus ensinamentos, a luz do seu Evangelho de amor. Agradecemos esse momento e oportunidade de conhecer e assim poder aplicar e vivenciar suas orientações e ensinos. Amado Mestre, que o Senhor nos envolva em vossos eflúvios de amor, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 23, Estranha Moral. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Itens 7 e 8. Disse a outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que antes eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não deviam exprimir uma blasfêmia contra aquele que considerava um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Ao contrário, elas encerravam um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É um tipo de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira corrente que prende a gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente através da lembrança. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que o amavam guardavam como relíquias. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Que assim seja. Queridos irmãos, Jesus comparava a humanidade como a um estado de morte, sendo a vida terrena de provas, dores, angústias, resgates e expiações. Ele dizia que a humanidade, como se encontrava, estava em uma espécie de morte, pois que comparada à vida eterna, que é plena de felicidade e esplendor. E dizendo isso, ele não queria que o jovem se perdesse na matéria, mas que fosse trabalhar para pregar e vivenciar o Evangelho de Jesus, porque esse é o caminho que leva ao reino dos céus, a felicidade e a perfeição. Com essas palavras, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele se referia à humanidade, que deixasse que aqueles que estão entregues e presos à vida material e aos interesses do mundo
tivessem a responsabilidade de enterrar os seus mortos, porque presos à matéria e aos interesses do mundo, estamos mortos para a vida espiritual, mortos para o verdadeiro sentido da nossa existência como espíritos imortais. Assim, aqueles que estariam enterrando os mortos também se encontravam na mesma condição. Naquela época, havia a necessidade de Jesus se utilizar de palavras mais fortes, pois aquele povo ainda era muito imperfeito. Por essa razão, veremos algumas palavras e mensagens em parábolas mais fortes, de maior impacto, para que assim pudessem compreender o ensinamento do Cristo. Essas palavras não significam que Jesus desrespeitava a piedade filial ou o dever de um filho para com seu pai, sendo o sentido dessas palavras algo mais profundo, compreendendo que a vida espiritual é a verdadeira vida, que quem não vive a vida espiritual está como morto. Então, quem estava na humanidade, principalmente preso à matéria, encontrava-se morto, pois não despertaram para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Jesus nos alerta sobre o fato de não precisar dar tanta importância à matéria, essa veste grosseira do Espírito, que é o corpo, e que a verdadeira lembrança, o verdadeiro respeito está pelo Espírito que sobrevive e não a matéria que é perecível, passageira, transitória e que se acaba. E é só no mundo espiritual que está a verdadeira vida. E vamos à nossa prece final. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de compreender mais sobre seu Evangelho, que nos ensina a bem viver, a nos aprimorar e evoluir, a exemplo de sua vivência moral mais pura, nos caminhos do amor e caridade aos nossos irmãos. Que possamos, Mestre querido, bem aproveitar essa reencarnação, com mais sabedoria e amor a tudo e a todos, assimilando todos os seus ensinamentos e aplicando-os com leveza e pelo amor. Te rogamos, ó Pai, vossa misericórdia e proteção, para que, guiados em vosso amor, sejamos vitoriosos nessa jornada e que possamos estar nas suas glórias. Assim, Pai amado, te pedimos que fique conosco e nos envolva sempre nos seus eflúvios divinos de amor, hoje e por todo sempre, e que assim seja.